pessoal, hoje a gente vai começar mais uma aula de biologia, tá bom? Agora a gente vai dar início ao estudo dos sistemas de órgãos humanos, beleza? Então hoje a gente vai começar com um sistema muito importante que vai atuar em vários outros sistemas do nosso corpo e tecidos, que é o sistema endócrino, tá bom? Eu falei para vocês as diferenças lá na histologia sobre as glândulas, tá bom? E hoje a gente vai estudar as glândulas endócrinas, ou seja, que liberam secreções na corrente sanguínea. Show de bola? Então, por definição, o sistema endócrino é um conjunto de órgãos especializados na secreção de hormônios, tá bom? Na corrente sanguínea, que vai auxiliar e vai participar do controle de várias funções corporais e vai atuar em vários sistemas de órgãos e tecidos do nosso corpo, tudo bem? Esses hormônios, gente, eles participam com várias funções, eles atuam como comunicadores, como mensageiros químicos, tá bom? Dizendo o que aquela parte que emitiu, que produziu esse hormônio, quer que a parte que tem um receptor para aquele hormônio faça. Ou seja, por exemplo, vou mencionar um exemplo para vocês. O pâncreas, ele produz a insulina, tudo bem? E a insulina vai dar as instruções para várias partes do corpo, ou seja, ela vai atuar no fígado, ela vai atuar no tecido adiposo, ela vai atuar no intestino delgado, ok? Então, assim, a insulina é como se fosse o comando que o pâncreas dá para várias partes do corpo fazer o que ele quer. Então, assim, esses hormônios atuam como um mensageiro químico, tudo bem? Então, vão regular o metabolismo, o nosso metabolismo, para ter um equilíbrio corporal que a gente chama de homeostasia, tudo bem? E aí, a gente tem alguns exemplos de glândulas que fazem parte desse sistema endócrino, né? A gente tem as principais, como o hipotálamo, a glândula pituitária, que é também chamada de hipófise, tudo bem? A glândula pineal, tireoide, paratireoide, o timo, suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos, que são as gônadas, tudo bem? Bom, então vamos começar pelo hipotálamo, tudo bem, gente? Gente, o hipotálamo é uma estrutura que está no interior do nosso encéfalo, tá bom? Que ele desempenha a integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, beleza? Ou seja, os hormônios liberados por ele o controle da sua secreção virá de funções do nosso córtex cerebral, de outras partes do nosso encéfalo, que vai dizer, eu preciso desse determinado hormônio liberado. E aí o hipotálamo vai fazer a integração desse comando cerebral com o hormônio, com o sistema endócrino, que seriam os hormônios que são necessários para serem liberados, para exercer aquela função que o cérebro está mandando. Tudo bem? E aí, o que acontece? O hipotálamo, ele controla a hipófise, beleza? Ele produz os princípios de hormônios e eles ficam armazenados na hipófise, que é uma glândula que está bem ali abaixo do hipotálamo, que está ligada a ele. Tudo bem? Essa hipófise, ela é dividida em neurohipófise e adenohipófise. Tanto a neurohipófise quanto a adenohipófise, ela tem hormônios diferentes, tudo bem? E aqui para vocês eu estou mostrando o hipotálamo, onde ele está localizado. E abaixo dele, esse saquinho aqui, tá bom? Ligado pelo infundíbulo, é a hipófise, tudo bem? E aí a hipófise ela é dividida entre neurohipófise e adenohipófise, tudo bem? A neurohipófise, gente, ela tem dois hormônios, tudo bem? A ocitocina e a vasopressina, também chamado de ADH, hormônio antidiurético, tudo bem? E essa neurohipófise vai ser controlada pelo hipotálamo, ou seja, o hipotálamo produz os princípios ativos desses hormônios, esses hormônios ficam armazenados na neurohipófise e o hipotálamo recebe o comando cerebral ou também de comando de diferença de concentração sanguínea que ele mesmo percebe, então ele pode controlar
automaticamente também. Então ele vai e fala, ó, tem que liberar a ocitocina, tem que liberar a vasopressina. E aí o que acontece? A ocitocina, gente, ela provoca as contrações uterinas durante o parto, tudo bem? E é muito importante para que o parto prossiga de forma segura, ok? E além disso, ela também trabalha na contração das mamas para que consiga o leite, que tenha injeção do leite e o bebê possa sugar esse leite, tudo bem? Então, assim, por exemplo, no parto, muitos obstetras fazem uso da ocitocina artificial para que aumente o número de contrações uterinas e o parto seja mais rápido, tudo bem? E gere menos dor para a mãe, ok, gente? E esse controle da ocitocina na injeção do leite tem muito a ver do estímulo mamário que o bebê faz na mama da mãe, beleza? Que aí ativa esse eixo e começa a produzir mais ocitocina, e a ocitocina ocasiona mais contrações na mama e aí produz mais leite, beleza? Ejeta o leite, não produz. Vasopressina, gente, o ADH é muito importante porque ele causa retenção de água nos rins, ou seja, ele identifica que o organismo precisa de mais água, ok? E aí ele atua lá nos túbulos renais para que não ocorra a diurese, que a diurese quer dizer a eliminação de água. Então ele inibe a diurese, beleza, gente? Muito importante a ação do DH, que quando a pessoa, por exemplo, está alcoolizada, bebe muita bebida alcoólica, o álcool ele interfere nesse ADH, na síntese desse ADH, e aí ele diminui a síntese da vasopressina, tudo bem? E aí o que acontece? A pessoa começa a eliminar muito urina, e é por isso que a pessoa quando bebe, ela tem tendência a fazer muito xixi. Então, isso é uma das causas, tá? O álcool interfere na regulação do ADH. E aí a gente tem a outra parte da hipófise, tá bom? Que também é chamada de hipófise anterior. Anterior, gente, é tudo os órgãos anteriores, é tudo que está frontal a gente, tá bom? Tudo que está na frente do corpo do ser humano, beleza? Para a gente falar mais o linguajar ensino médio, por exemplo, os nossos olhos estão anteriorizados e nossa parte de trás da cabeça estão posteriorizados, ou seja, a adenohipófise está anteriorizada e a neurohipófise está posteriorizada. Por isso que a gente chama de hipófise posterior e hipófise anterior, tudo bem? Isso aí eu estou falando isso para vocês que pode diferenciar a nomenclatura dependendo das provas, beleza? E aí a adenohipófise ela vai liberar 6 hormônios, tá bom? O hormônio de crescimento, também chamado somatotrofina, e esse hormônio de crescimento, com a sigla GH em inglês, tá? Ele promove o crescimento de todas as células e tecidos do organismo, ou seja, ele vai atuar no crescimento humano. Então, ali na puberdade, no desenvolvimento infantil, ele vai estar dando pico ali para que todos os nossos órgãos, tecidos se multipliquem. Então, ele vai estimular a mitose, tudo bem? E ele também vai estimular o nosso metabolismo, ok? Então, é muito importante esse hormônio do crescimento para que haja o crescimento adequado, o crescimento do esqueleto, desenvolvimento muscular, crescimento dos órgãos, tudo bem? Sendo que tem várias anomalias, né, doenças endócrinas em que ou há pouca produção de GH, causando o nanismo, né, ou aumento muito acentuado de GH, causando pessoas com alturas muito maiores do que o normal, beleza? Então, há várias patologias relacionadas ao GH. Bom, outro hormônio muito importante, que é o adrenocorticotrófico, tá bom? Tudo que é trófico, gente, é que vai mexer em outra glândula, tudo bem? Então, o adrenocorticotrófico ele vai controlar a secreção de hormônios do córtex suprarrenal, tudo bem? Então, a única função dele é dizer
suprarrenal, córtex da suprarrenal, libera os seus hormônios, tudo bem? Então o hipotálamo vai identificar que necessita dos hormônios da suprarrenal, ele vai mandar mensagem para a adenohipófise, a adenohipófise vai liberar o adenocorticotrófico, também chamado ACTH, anotem aí se vocês quiserem anotar, e aí o ACTH vai falar para a suprarrenal, libera aí seus hormônios do seu córtex, beleza? A gente também tem o outro hormônio, o tireotrofina, ou hormônio tireóide estimulante, ou tireoestimulante, também chamado de TSH, tudo bem, gente? Que ele induz a secreção dos hormônios tireoidianos, tudo bem? Então, é a mesma coisa do adenocorticotrófico, ele vai dizer para a tireoide, libera os seus hormônios aí. A gente tem dois hormônios que participam do ciclo sexual, tá bom? Da atividade sexual humana, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, tudo bem? Quando a gente falar do sistema reprodutor, a gente vai falar mais detalhadamente a função deles, beleza? Mais lá para frente. Mas o que vocês têm que saber é que eles participam de estimulação dos folículos ovarianos, na espermatogênese masculina, tudo bem? Eles participam da questão da ovulação para liberar os óvulos femininos e regulação do ciclo menstrual, tudo bem? E o sexto hormônio é a prolactina, que estimula a produção e secreção do leite. Ou seja, ela vai estimular que as células mamárias produzam esse leite e com o auxílio da ocitocina, a ocitocina faz a contração dessa musculatura e consegue liberar o conteúdo do leite, tudo bem, gente? E aí, eu coloquei um fluxograma para vocês entenderem onde cada um vai atuar. Então, hormônio do crescimento nos ossos, músculos, órgãos, prolactina nas mamas, tudo bem? Hormônio luteinizante e folículo estimulante tanto nos ovários quanto nos testículos, beleza? E também eles vão atuar estimulando a liberação de hormônios ovarianos e hormônios testiculares, o adenocorticotrófico aí, o ACTH, o TSH, o vasopressina e a ocitocina da hipófise posterior, beleza? E os hormônios hipotalâmicos atuando sobre a hipófise para controlar isso tudo. Bom, agora a gente vai sair do eixo cerebral, tá? O eixo do encéfalo ali, e agora a gente vai falar de outras glândulas. Então a gente tem a tireoide. Essa tireoide aí que está localizada aí próxima das cartilagens, em volta da traqueia, próxima ali no nosso pescoço, tudo bem? Vocês conseguem palpar a tireoide de vocês, se vocês forem com cuidado assim no pescoço, beleza? Então nessa região aí em volta da traqueia, embaixo da laringe, beleza? Vocês conseguem dar uma olhada nessa tireoide, nessa glândula que tem formato meio de borboleta aí. E aí a tireoide ela vai liberar 3 hormônios, tá? A T3 e T4, tiroxina e triodotironina, beleza? Por que é esse iodo, né? Porque esses hormônios eles são sintetizados com o uso de iodo, tá? Do elemento chamado iodo, beleza, gente? O nosso sal de cozinha é chamado de sal iodado, que há uma lei governamental, por orientações de saúde, que o nosso sal tenha concentrações de iodo, beleza? Para que a gente não tenha doenças da tireoide, tudo bem? Então, o iodo é colocado no nosso sal para a gente não ter problemas relacionados ao metabolismo da tireoide. Então, a tiroxina e a triodotironina, elas vão trabalhar acelerando o metabolismo basal. Então, eles vão atuar em várias atividades do nosso sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema cerebral, tudo bem? E aí eles vão... Calma aí, gente, que entrou mensagem aqui no meio. Vocês verem, vocês ficam mandando um monte de mensagem e fica atrapalhando a aula. Enfim, vamos lá, continuando. E aí produz vasodilatação, aumento da frequência cardíaca, ou seja, ela vai acelerar o metabolismo, os 2 hormônios, tudo bem? Bom, a calcitonina estimula a deposição de cálcio nos ossos, reduzindo a concentração de cálcio no sangue, ou seja, ela vai pegar cálcio do sangue e vai
colocar para dentro dos ossos, ou seja, ela vai estimular, gente, a atividade dos osteoblastos, lembra? Ou seja, construção de matriz óssea. E aqui eu coloquei para vocês terem conhecimento de alguns hormônios da tireoide, beleza? Então a gente tem algumas doenças da tireoide, o tipo o hipotireoidismo, que é uma baixa função da atividade da tireoide, que ela não consegue produzir T3 e T4, muito por causa da deficiência de iodo na alimentação, ou seja, as entidades de saúde viam que há desenvolvimento do hipotireoidismo, beleza? Então fizeram a lei para colocar o iodo no sal de cozinha, porque sal de cozinha é um alimento que todo mundo acaba utilizando na sua culinária, e para evitar o hipotireoidismo, também chamado bócio endêmico, beleza? Olha aí essa mulher, tá bom? Com o aumento da tireoide, fica bem característico, tá bom? E tem várias outras sintomas como cansaço, depressão, anemia, perda de apetite, tudo isso contrário às funções da T3 e T4, que era acelerar o metabolismo. Outra doença é o hipertireoidismo, que é uma alta atividade da tireoide, então taquicardia, excesso de calor, sudorese, insônia, a pessoa não consegue dormir, fica muito agitada, perda de peso, e uma característica é esse exoftalmia, que é os olhos ficarem para fora, tudo bem? Isso é hipertireoidismo. Outra glândula muito importante, que é a paratireoide, tudo bem? Ela produz o paratormônio. A paratireoide, ela está atrás da tireoide, olha aí, são essas 4 bolinhas amarelas aí. Ela eleva a concentração de cálcio no sangue, tá bom? A partir dos ossos, ou seja, ela vai estimular a degradação de matriz óssea, esse paratormônio, para poder liberar cálcio para o sangue, beleza? Então ela vai atuar estimulando a atividade dos osteoclastos e inibindo os osteoblastos, beleza? Então o paratormônio vai fazer a função contrária à calcitonina. E aqui eu coloquei para vocês um esquema para vocês entenderem, tá bom? Como que a tireoide e a paratireoide atuam. Então a tireoide identificou o aumento do nível de cálcio no sangue. O que ela vai fazer? Aumenta a deposição desse cálcio nos ossos, diminui a absorção de cálcio no intestino e diminui a absorção de cálcio no rim, beleza? Bom, isso tudo vai diminuir o nível de cálcio no sangue. Então a paratireoide vai identificar, vai aumentar a degradação de matriz óssea, aumenta a absorção de cálcio no intestino e diminui a eliminação de cálcio no rim, beleza? Então, um hormônio regula o outro, beleza? Em momentos metabólicos, para manter o nível de cálcio no nível adequado, nem muito elevado, nem muito diminuído, beleza? Show! Vamos lá para mais uma glândula, que é o pâncreas, que é uma glândula afícrina, ou seja, tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Aqui a gente vai se atentar à parte endócrina, tudo bem? Que ela produz vários hormônios, beleza? Que vão atuar no metabolismo. Dentre eles, eu já falei alguns com vocês, que são a insulina, o glucagon e a somatostatina, tudo bem? A insulina vai estimular o armazenamento de glicose pelas células, reduzindo a concentração de glicose no sangue, ou seja, também chamado de hormônio hipoglicemiante, que ele vai diminuir a glicemia, ok? Bom, o glucagon ele vai atuar contrário à insulina, ele vai estimular a quebra do glicogênio no fígado, a glicogenólise, para manter essa glicemia, ou seja, ele vai ser produzido quando for identificado diminuição do número da concentração de glicose no sangue, porque a gente precisa de glicose para o nosso metabolismo, principalmente o tecido cerebral, beleza? Por isso que as dietas que fazem restrição de carboidrato, no carb, são muito perigosas, tudo bem? Porque o tecido nervoso ele não aceita o metabolismo dos lipídios. Lembra que eu falei para vocês, quando não é usado o glicogênio hepático, usa-se
o tecido adiposo, né, para queimar gordura. Então, o tecido cerebral não usa a glicose desse tecido adiposo. Então, é bem perigoso essas doenças no carb. O ideal é a dieta low carb, né, que é baixo carboidrato e não sem carboidrato. Então, você ter pouco carboidrato na sua dieta para você ter o emagrecimento e também você não ter algum prejuízo para o seu corpo, né? E a somatostatina, liberada pelas células delta, ela intervém na regulagem, na modulação da insulina e glucagon. Então ela vai comandar, esse hormônio vai comandar as células beta a produzirem a insulina e as células alfa a produzirem o glucagon. E aqui, ó, para vocês darem uma olhada, um gráfico que mostra o controle da insulina e do glucagon sobre o fígado, tá bom? E sobre o aumento de açúcar no sangue ou diminuição. Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha para vocês darem uma olhada o que é diabetes. Então a gente tem a diabetes tipo 1, também chamado de diabetes juvenil, tudo bem? Que é uma doença autoimune que as células são do pâncreas responsáveis pela produção da insulina são destruídas pelo próprio sistema imunológico, tudo bem? E aí o pâncreas não consegue produzir a insulina, ok? Bom, a diabetes tipo 2, que é mais de 90% dos casos de diabetes, é aquela que ocorre a resistência à insulina, tudo bem? Então o pâncreas ainda continua produzindo a insulina, mas só que os órgãos não conseguem mais responder, porque no decorrer da vida do indivíduo, os receptores são destruídos, tudo bem? Os receptores da insulina acabam sendo destruídos, que estão relacionados a doenças como obesidade, hipertensão arterial e doenças no metabolismo lipídico, ok, gente? Então, ou seja, a vida toda a pessoa acaba tendo uma alimentação desregrada, com muita gordura, muita caloria, e aí há sempre um pico de insulina. Esse pico de insulina acaba sempre danificando esses receptores. Uma hora que esses receptores dos órgãos eles não vão responder mais à insulina, o que a gente chama de resistência insulínica, beleza? Essa resistência insulínica não vai responder mais à insulina e não vai fazer a função da insulina, tudo bem? Bom, agora mais uma glândula, ok, gente? Que é a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, galera, ela tem uma divisão, ela está bem ali localizada acima dos rins, beleza? E essa glândula, ela tem uma divisão entre córtex e medula, beleza? Tudo que se chama córtex é algo mais exteriorizado, exterior ao órgão, tá? E a medula é o interior. Beleza? E aí vamos lá para os hormônios da medula. A medula, gente, ela libera as catecolaminas chamadas de adrenalinas e noradrenalina, tá? Que vão atuar no controle sistêmico de várias funções corporais do sistema nervoso autônomo simpático. Bom, gente, lá na aula de sistema nervoso vocês vão dar uma olhada mais claramente como ocorre essa divisão, tudo bem? Mas de uma forma bem simplificada, a adrenalina ela vai atuar nas reações de luta e fuga do nosso corpo, ou seja, tudo que necessita é um mecanismo adaptativo, tá, gente? Porque vocês podem pensar assim, você imagina se os nossos antepassados, tá, que vivia com grandes criaturas, como grandes felinos, né, lá na época do Homo neanderthalis, no surgimento do Homo sapiens, tudo bem? Então, que tinha que caçar, que tinha que sobreviver numa situação hostil. Então, esse ser humano ele tinha que ter um desenvolvimento do sistema nervoso autônomo em que proporcionasse luta e fuga, né? Que ele pudesse sobreviver nesse meio hostil, né? Hoje a gente vive em sociedade e a gente tem outros problemas com o sistema nervoso autônomo simpático, né? Então, assim, o sistema nervoso autônomo simpático, ele de modo geral, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o batimento cardíaco para você ter um maior suporte, né? Quando você for correr, quando você for lutar, então você tem que ter sangue para os seus órgãos funcionar. Ele vai relaxar os brônquios, né? Para ter mais ar entrando no seu corpo.
Ele vai inibir o sistema nervoso, o sistema digestório, tá? Motilidade do estômago, motilidade do intestino, né? Vai inibir a salivação. Por quê? Porque você não pode ter o sistema digestório funcionando no momento que você precisa de luta e fuga, né? Então ele vai acelerar, a adrenalina vai acelerar o metabolismo, ou seja, vai estimular a quebra da glicose, para a gente ter energia para poder correr. Então, assim, é basicamente isso que a adrenalina vai fazer, atuar no controle do sistema nervoso autônomo simpático. Ok, gente? E agora a gente vai para o córtex suprarrenal. No córtex suprarrenal, a gente tem os glicocorticoides, também o grupo onde está os cortisóis, tá? Gente, o cortisol ele vai ter várias funções. Quem for da área da saúde vai entender melhor o cortisol, tá? Mas o cortisol ele vai estar relacionado com o controle da lipólise, que é a quebra do lipídio, a resposta ao estresse. O estresse, gente, crônico causa aumento de cortisol, tudo bem? E o cortisol está relacionado com depressão, com ansiedade, tudo bem? Quem for da área da saúde vai entender melhor isso quando entrar na faculdade, beleza? O cortisol também atua com ações anti-inflamatórias e imunossupressivas, por isso que quando uma pessoa está num quadro de estresse crônico, tá? Numa resposta de estresse, acaba sendo mais suscetível a ficar gripada, né? A desenvolver quadros inflamatórios, porque está com cortisol elevado, tudo bem? E o cortisol ele atua acelerando o metabolismo em várias funções, beleza, gente? Então o cortisol ele tem níveis em que ele atua tanto no metabolismo de várias substâncias, então vai atuar na gliconeogênese, glicogênese, no estoque de glicogênio, mas em níveis muito elevados ele pode estar relacionado com algumas doenças, tá? Endócrinas. E outros hormônios do córtex suprarrenal são os mineralocorticoides, o grupo da aldosterona. A aldosterona, gente, ela vai promover reabsorção de sódio e excreção de potássio pelos rins, entendeu? Tá bom? Quando a gente for falar de função renal, a gente vai falar melhor dela, tá bom? Mas a reabsorção de sódio, ele aumenta a pressão arterial, tudo bem? Então ela vai controlar também a nossa pressão sanguínea dentro dos vasos, tudo bem? Outra glândula muito importante, que está bem acima lá na região do tálamo ali, que é a glândula pineal. Olha ela aí em azulzinho, beleza? Então a glândula pineal, gente, ela vai sintetizar a melatonina. Essa melatonina é o hormônio derivado da serotonina que modula o sono, que induz o sono, tudo bem? Então assim, eu coloquei um gráfico aí para vocês que ela faz contraposição ao cortisol. Então, quando está chegando a hora de dormir, ok? A melatonina ela começa a ficar muito elevada para induzir você a dormir. Então, ela vai controlar esse ciclo circadiano que a gente chama, que é o ciclo sono-vigília. Sono é a hora que você está dormindo e a vigília é a hora que você está acordado, tudo bem? Tá vigil. Então, lá pelas 10 da noite, 11 horas da noite, que é a hora que a maioria das pessoas costuma dormir, o nível de melatonina está lá no alto. Beleza? Para você induzir o seu sono. E aí você dorme, né? Começa a fazer toda a regulação do sono, que é muito importante para nossa manutenção corporal. E aí, mais de manhãzinha, né? Chegando às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, o cortisol começa a elevar para fazer você acordar, né? Estimular a fome, estimular o metabolismo e fazer você ter vontade de acordar, e você acorda e começa o dia. Então, é esse mecanismo aí de melatonina e cortisol que vai controlar o seu ciclo circadiano, tá? O seu ciclo sono-vigília, para você manter um padrão de sono e não ter nenhuma doença relacionada a ele, a esse ciclo, tá? Então, assim, esses sites aí que induz a pessoa a não dormir para aumentar um rendimento, ele pode causar em você um estresse crônico, tá? E ser muito prejudicial para a sua saúde, porque você vai manter os níveis de cortisol elevadíssimos se você ficar induzindo a não dormir, beleza? Então o sono é essencial para a manutenção da sua vida.
Por último, a gente tem os hormônios gonadais, das gônadas, testículos e ovários, beleza? Quando a gente for falar de sistema reprodutor, a gente vai falar melhor da função deles, mas de modo geral, os testículos produzem os andrógenos, que mais precisamente o mais importante é a testosterona. Tá? A testosterona ela vai estimular a espermatogênese, que é a síntese de espermatozoides, e no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. Lembrando, os caracteres sexuais primários, tanto do homem e da mulher, são desenvolvidos na fase embrionária, né, que é o desenvolvimento das genitálias, tá bom? Do pênis e da vagina, e tanto dos testículos e do útero, ovários e todos os órgãos internos da mulher, tá? E os caracteres sexuais secundários são os pelos, surgimento de pelos, desenvolvimento muscular, tá bom? A voz grossa, o metabolismo do homem diferente, o crescimento corporal. Então, assim, o testosterona vai atuar nesses caracteres secundários masculinos. Os ovários, gente, eles vão produzir dois tipos de hormônio, o estrogênio e a progesterona, que vai atuar no ciclo menstrual para a preparação da gravidez, de uma possível gravidez, tá? E também no desenvolvimento de caracteres sexuais secundários femininos, ou seja, desenvolvimento das mamas, o não surgimento de pelos, uma voz mais fina, a deposição de gordura no quadril para ter um quadril mais arredondado, porque a natureza, né, entende que as formas mais arredondadas seria como uma forma de atração sexual, mas isso ainda há dúvidas, tá? Mas alguns autores defendem essa teoria, por isso que as mulheres têm o desenvolvimento do quadril, o desenvolvimento dos glúteos, o desenvolvimento das coxas, tudo bem? Das mamas. Então isso tudo é estimulado pelo estrogênio e pela progesterona, tudo bem? No desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos. Por último, gente, para terminar essa aulinha que é bem tranquila, não só esses órgãos, essas glândulas produzem hormônios, tá? Outros órgãos e tecidos possuem função hormonal muito importantes também na regulação do nosso metabolismo, tá? Há vários hormônios, há várias substâncias, mas aqui eu tracei os mais importantes que eu acho para vocês, para a questão de vestibular, tá bom? Então quem for fazer a área da saúde, a área de biológicas, vai entender melhor outros hormônios específicos, mas nessa aula eu tratei os mais importantes para o vestibular. Então a gente tem os hormônios produzidos pelo estômago, tá? O estômago também produz hormônios, ele produz a gastrina, tá? Essa gastrina é liberada por ele mesmo e vai atuar na sua atividade, ou seja, quando o alimento chega no estômago, ele começa a liberar a gastrina e a gastrina vai regular a síntese de ácido clorídrico, de enzimas estomacais e na motilidade do estômago, acelerando a motilidade estomacal, tudo bem? E ele também vai liberar outro hormônio chamado grelina, beleza? Que é o hormônio que induz a fome. Ou seja, se o estômago fica muito tempo vazio, ele começa a liberar a grelina e a grelina vai atuar no seu hipotálamo, no seu sistema nervoso, falando, estimula aí a fome, estimula a pessoa a comer. Por isso que você começa a ficar com muita fome e você tem vontade de se alimentar, beleza? O coração também produz outro hormônio, que é o PNA, peptídeo natriurético atrial, que ele induz a excreção renal de sódio, ou seja, ele vai atuar contrário à aldosterona. Lembra que eu falei lá atrás? Então, o que ele vai fazer? Ele vai estimular que o sistema renal elimine o sódio, ou seja, o coração identifica que a pressão está muito elevada, a pressão sanguínea, por causa da osmose que o sódio faz nos nossos vasos, né, retendo água. Então ele vai estimular que o sistema renal libere esse sódio para diminuir a pressão sanguínea e diminuir a pressão osmótica dentro dos vasos, tudo bem? A gente tem o tecido adiposo também produzindo a leptina, que a leptina é um hormônio indutor da saciedade, tudo bem? Ele é um hormônio muito sendo usado hoje em dia para discussão de obesidade, tá bom? Para induzir a saciedade humana e a pessoa reduzir a ingestão de alimentos, tudo bem? Lógico, quem tem maior tecido adiposo acaba produzindo mais
leptina para induzir a ingestão alimentar, tudo bem? Bom, o intestino delgado também produz hormônios. Ele produz a secretina, a colicistoquinina, também chamada de CCK, e a enterogastrona. A secretina estimula as enzimas exócrinas do pâncreas, que vai ser liberadas que serão liberadas na cavidade do intestino delgado, né? E também atua no fígado e na vesícula biliar para a secreção da bile. Tudo bem, gente? A colicistoquinina também estimula a liberação de enzimas digestivas e a liberação de bile do duodeno também, beleza? Lá no sistema digestório a gente vai falar melhor. E a enterogastrona, que é outro hormônio, ela vai inibir a secreção de suco gástrico, então ela vai inibir a atividade da gastrina, né, do estômago, da motilidade gástrica, da síntese de ácido clorídrico, beleza? Então ela vai fazer papel contrário à gastrina, ok, gente? Com isso a gente encerra então o nosso estudo do sistema endócrino, aula bem tranquilinha. Eu vou enviar uma listinha de exercícios para vocês darem uma olhada, mas assim, é muito importante vocês entenderem as funções desses hormônios, porque nos próximas aulas dos sistemas mais para frente, a gente vai falar de outros hormônios, tá bom? E como eles atuam. Eu falei para vocês na aula de tecidos a função da eritropoetina, lembra? Na síntese de hemácias, né? A gente tem a timosina também, que é um hormônio liberado pelo timo, que vai estimular a síntese de linfócitos T, ok, gente? A gente tem a angiotensina também, que vai atuar no sistema angiotensina, renina, aldosterona, que vai controlar o nível de água, o nível de sódio no nosso sangue, tá bom? A gente vai falar dessa angiotensina lá no sistema renal. Temos a renina também liberado pelo rim, ok? Que vai atuar nesse metabolismo também, de controle da função renal. Ok, gente? Temos a tromboplastina, produzido pelas plaquetas, que vai regular também a coagulação sanguínea. Então, assim, gente, de modo geral, é basicamente isso o sistema endócrino. Então, muito importante para vocês entenderem as funções dos hormônios e dos próximos sistemas que a gente vai estudar daqui para frente, ok? Então, bom final de semana para vocês e qualquer dúvida podem me procurar.